Por favor, antes de continuar, eu quero pedir a você que apoie o Blog da Cidadania e que, se considerar nos fazer uma doação, vai nos ajudar a nos estruturar para enfrentar a guerra política que vem aí em 2026, no ano da sucessão do presidente Lula, quando a extrema-direita vem com tudo e vamos ter que ter uma equipe para poder fazer uma cobertura à altura e ajudar o país a se livrar desse mal que pode estar retornando. E vamos em frente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de maio de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, ainda no âmbito da ofensiva da bancada de extrema-direita da Câmara dos Deputados, capitaneada neste momento por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, fazendo esforços para intimidar o Poder Judiciário brasileiro, a Câmara dos Deputados tem visto um movimento muito forte de aproveitamento desse ataque contra o nosso Poder Judiciário e as ameaças feitas pelo secretário de Estado, Marco Rubio, contra as instituições brasileiras, contra a soberania brasileira. Nesse contexto, um deputado novo do Rio Grande do Sul, o deputado Marcel Van Hatten, desempenhou um papel bastante bizarro nos últimos dias. Ele fez um pronunciamento na Câmara dos Deputados, pintado pretensamente como Coringa do Batman, fazendo trejeitos, encenando uma cena bizarra e atacando duramente os ministros do Supremo. E esse Marcel Van Hatten é alguém que já está na mira do Supremo e ele esteve por trás de um episódio recente, que foi uma discussão acalorada entre os ministros Flávio Dino e André Mendonça. Tudo isso, como você vai ver nessa edição, tem relação com o ataque ao Poder Judiciário brasileiro, às instituições brasileiras por parte dos Estados Unidos e o aproveitamento pela extrema-direita brasileira desse processo. E esse Van Hatten, ele acaba de entrar na prioridade do STF. O caso dele começou a esquentar em meados do ano passado, quando ele foi à tribuna da Câmara e fez um ataque virulento ao deputado ao policial federal Fábio Chor, ao delegado de Polícia Federal Fábio Chor, que investigava Jair Bolsonaro. E ele expôs a foto do delegado e com isso gerou inclusive ameaças à família desse delegado. Foi aberto um inquérito na Polícia Federal contra ele e quando chegamos a março deste ano, ele faz um ataque muito forte ao Supremo Tribunal Federal, chamando todos os ministros que ali estão de mafiosos e bandidos, e isso fez com que outro procedimento fosse aberto contra ele. Agora, ao utilizar a questão das punições, das supostas punições ao STF, ao Alexandre de Moraes, aos outros ministros do STF, ao Procurador-Geral da República e até às esposas dos ministros do Supremo e do PGR, esse Van Hatten, ele entrou na prioridade do Supremo e nós vamos ver nas próximas semanas esse sujeito também entrando na dança na qual o Eduardo Bolsonaro já entrou. O bolsonarismo está achando que esse ataque ao Poder Judiciário brasileiro, às instituições, vão fortalecer o Eduardo Bolsonaro e vão enfraquecer o Supremo. Eles estão enganados porque o Supremo prepara uma reação muito forte e nessa reação, esse Van Hatten é peça importante. Então preste atenção nesse vídeo, divulgue e compartilhe, porque isso vai virar assunto muito forte em algumas semanas. Vamos assistir. Isso é uma maldade, é uma crueldade. Lula é cruel, Alexandre de Moraes é cruel, são covardes. Lula e Alexandre de Moraes são covardes. São covardes. Aliás, digo mais, o que estão fazendo no STF hoje é coisa de mafioso. E não é só o Alexandre de Moraes por isso. A máfia depende de uma organização, e a organização que hoje está no STF é mafiosa, colocando todos esses que estão perseguidos hoje pela Polícia Federal,
Todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Álvarez Shor. Falei dele já ontem 2 vezes. Falei hoje mais uma, na Comissão de Relações Exteriores. E fala aqui na tribuna mostrando a foto. E se ele não for covarde, ele que venha também atrás de mim. Eles todos divulgaram, Mariana inclusive disse no seu post dos absurdos que ele fez contra seu pai. E aqui não entra a preferência, se gosta ou não gosta do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos. Todos têm direito ao devido processo. O que fizeram com eles é errado. Foram pedir socorro pro papai Lula. Lula, nos ajuda, pelo amor de Deus, Lula! Vão cancelar nossos cartões de crédito, Lula! Com o dinheirinho que nossas famílias ganham dos processos que nós julgamos no STF. Lula, papai Lula, nos salve! É isso que nós estamos vendo agora acontecer. O Supremo Tribunal Federal de joelhos, senhor presidente, desesperado com a possibilidade do Donald Trump botar uma sançãozinha nos seus cartões de créditozinho, suas contas bancárias, suas comprinhas no Shopee e as outras tantas coisas que fazem com o dinheiro que ganham os seus familiares nos processos no judiciário. O tempo deles está chegando ao fim, senhor presidente. Deputado federal na imprensa, em off, é claro, porque eles nunca revelam seus nomes. E dessa vez o alvo foi o Marcel, depois ele fazer críticas contundentes e pertinentes na tribuna. Leia aqui comigo, ó. Deputado que chamou o STF de mafioso e chantagista entra na mira da corte. Integrantes do STF avaliam que é real a possibilidade do deputado bolsonarista Marcel sofrer consequências graves pelas ofensas que proferiu contra a corte. Uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Porque essa tese da moral flexível que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Pois é, minha amiga, meu amigo. Como você acaba de ver, tudo isso, essa discussão acalorada entre o Flávio Dino e o André Mendonça, que é o braço bolsonarista no STF, é basicamente o braço e o corpo inteiro no STF, só a mente que não é dele, ele é manipulado pelo bolsonarismo, entrou em campo para tentar impedir que o STF tome uma medida que é uma decisão para aumentar e facilitar a punição de crimes como esses que você viu o deputado Marcel Van Hatten, que é uma das pontas de lança dessa ofensiva contra o STF e que está tentando se aproveitar da ofensiva bolsotrampista contra as instituições brasileiras. O STF, após esse episódio dessa encenação aí do Coringa, a medida que já começou a andar lá em março, mas que acabou parando um pouco por conta do julgamento do golpe, vai entrar junto com todas as ações que o STF vai tomar, que eu já anunciei aqui no fim de semana, contra Eduardo Bolsonaro e contra outras figuras, por conta dessa ofensiva contra as instituições brasileiras. Então, Marcel Van Hatten está no pacote, eu estou comunicando isso aqui para você, Marcel Van Hatten está no pacote de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, cujo processo vai sofrer uma forte aceleração. O Centrão, como você talvez já tenha até visto nesta segunda-feira, mandou um alerta para Bolsonaro sobre a sua prisão. Lideranças do Centrão procuraram aliados de Bolsonaro para fazer alerta sobre quando o ex-presidente poderá ser preso, e o prazo estão dizendo que seria julho, não é? Caciques do Centrão enviaram alerta ao entorno de Bolsonaro sobre quando o ex-presidente poderá ser preso, e nas últimas semanas, lideranças do União Brasil e do PP com trânsito no judiciário procuraram bolsonaristas para alertá-los de que o ex-presidente pode ser preso até o final de julho. Veja só, preventivamente, por conta dos ataques ao Supremo que os aliados dele estão promovendo lá nos Estados Unidos, e você veja, esse Van Hatten aí, ele está no meio de tudo isso. Essa informação é boa.
Aqui, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, ele tem 40 anos, né? Tem 39 anos. Não, ele tem 39 anos, ele tem. De São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Muito bem. Ele virou alvo de investigação no STF após chamar o delegado de bandido, o Fábio Schor, porque ele investigava o Bolsonaro. E ele fez uma operação na casa do Oswaldo Eustáquio, que é um foragido da justiça, que está abrigado na Espanha, e aí ele entrou aí nessa briga e exibiu fotos do deputado na tribuna do Senado, como você viu no vídeo, e o Fábio Schor, o delegado, começou a receber ameaças em casa. A família do Fábio Schor foi ameaçada por causa desse Van Hatten. E aí ele foi indiciado pela Polícia Federal após criticar o delegado no plenário, né? E aí, a partir daí, ele começou a se vitimizar, mas ele continuou aprontando. Aqui você tem, para a implementação de medidas necessárias, acho que o ofício oficial autoriza os policiais federais Álvaro Schor, Anderson Antônio Ferreira, Geraldino Casimiro de Araújo Neto, a requisitar dados cadastrais dos terminais de interesse para investigação e acesso aos sistemas disponibilizados pelas empresas prestadoras de serviço. E aqui você tem uma determinação para abrir a investigação contra o Van Hatten. E a OAB também decidiu interpelar o Marcel Van Hatten após discurso na Câmara, a Ordem dos Advogados do Brasil, e isso foi também mais ou menos naquela época, a Ordem dos Advogados a OAB decidiu apresentar uma interpelação contra Van Hatten por ofensas e informações falsas sobre a entidade proferidas em discurso em abril do ano passado. Na ocasião, o parlamentar acusou a OAB de perseguição de colegas advogados e disse que a Ordem apresentou, com esse objetivo, uma petição no âmbito dos inquéritos do fim do mundo. Nesse caso, trata-se de uma referência pejorativa à investigação sobre a relatoria do Alexandre de Moraes contra os golpistas. E aqui você tem uma bomba atômica, que eles chamam, né? Trata-se de procedimento iniciado a partir de informação encaminhada pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação acerca de manifestações públicas realizadas pelo deputado federal eleito Marcel Van Hatten, que atinge a integridade e a normalidade do processo eleitoral, incentivando a realização de captação ilícita de sufrágio por coação e crime de coação eleitoral. Então, tem crimes eleitorais também contra ele, pesando, né? Ele tem uma capivara extensa. E a PF imputou 2 crimes a Van Hatten por declarações contra o deputado. A Polícia Federal indiciou o Van Hatten por conta de um discurso proferido por ele na tribuna da Câmara. A corporação apontou o suposto crime de calúnia e difamação após ele usar o microfone para reclamar da atuação do delegado Fábio Álvaro Schor, que atua com o Alexandre de Moraes em diferentes inquéritos que miram Bolsonaro e políticos da oposição. Tem também um outro caso aqui. Em agosto desse ano, Van Hatten discursou: não tenho medo de falar e repito, quero que as pessoas saibam, sim, quem é este dito policial federal. Para tentar embasar o raciocínio, o advogado anexou um link que mostra que o STF aceitou receber a denúncia. E o discurso de Van Hatten diz: senhor presidente, caros colegas, a situação em que nos encontramos no Brasil, em que diz respeito ao Estado de Direito, é crítica. Não à toa, ontem vi a público todas as matérias de Glenn Greenwald, mostrando que juízes, como juízes auxiliares, são capangas de Alexandre de Moraes. Então, esses ataques aí, combinados com uma declaração que ele deu em março deste ano, de que o STF é mafioso, tudo isso fez a investigação dele se acelerar. Os processos estão no STF, tramitando mais devagar por conta do caso do golpe. Mas agora ele conseguiu, com essa manifestação, simulando o seu Coringa, personagem da DC Comics, ele mostrou que está envolvido até o pescoço em tudo isso. O deputado Van Hatten detonou Lewandowski, que também mostrou uma nota que orientava as polícias dos estados a não prender quem invadia terras. Isso é uma invenção que ele fez. Ele vive
atacando o STF e agora chegou a hora dele responder. O Dino decidiu abrir o inquérito para que a Polícia Federal me investigue por fala na tribuna da Câmara, atacando o Dino. E tudo essa discussão do Dino com o André Mendonça tem tudo relação com esse caso aí, tá? O deputado que chamou o STF de mafioso, ele entrou na mira da corte agora em março. Integrantes do Supremo Tribunal Federal avaliam que é real a possibilidade do deputado bolsonarista Marcel Van Hatten sofrer consequências graves pelas ofensas que proferiu contra a corte. Não chegam a descartar, inclusive, a possibilidade de o congressista perder seu mandato. Aqui você tem a representação do Lindbergh Farias contra o Marcel Van Hatten, que está embasando outra investigação que vai começar a andar agora. A representação é em desfavor de Marcel Van Hatten, com efeito representado em discurso virulento, desproporcional e ofensivo, levado a termo na Câmara dos Deputados, assacou diversas invectivas contra o Supremo Tribunal Federal, em especial contra Alexandre de Moraes. Então aí você tem a outra representação do Lindbergh, que atua muito fortemente na Câmara dos Deputados, né, na liderança do PT, e aí o Novo tentou retalhar o Lindbergh, anunciando processo contra ele por denunciar o Van Hatten ao PGR. O Partido Novo anunciou abertura de um processo contra o Lindbergh Farias, em seguida, né, o Lindbergh fez a representação, aqui vamos ver a data, no dia 28 de março, e no dia 29 o Novo entrou com uma ação contra ele, que não vai prosperar, porque realmente o Van Hatten atacou, cometeu um crime contra o Supremo. Então essa é a situação desse Fábio hoje. Ele tem calúnia e injúria contra o delegado Schor, de outubro de 2024, em andamento, sem atualizações públicas, iniciado em novembro de 2024, tramita em sigilo no STF. A representação do Lindbergh, sem inquérito formal, aberto até alguns dias atrás, mas agora isso está mudando. E você tem também um caso que ele chamou o diretor-geral da Polícia Federal de prevaricador, mas o caso está lá e agora, como eu disse, esses casos vão começar a andar. Especialistas consultados em novembro de 2024 sugeriram que a imunidade parlamentar tende a proteger Van Hatten, mas com restrições, e o indiciamento pela FF não foi considerado abuso de poder. O resultado do julgamento no STF vai definir se essas restrições serão aplicadas. Então você tem aumento de pena para crimes contra a honra de servidores públicos, caso Marcel Van Hatten. Você vê a relação desse caso aí, que deu a briga entre o Dino e o Mendonça, ela tem relação com o caso Van Hatten. Flávio Dino, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, todos envolvidos. O Dino é o relator do caso contra o Van Hatten. Discussão sobre os limites da liberdade de expressão, central no caso, com controvérsia sobre proteção. Julgamento em curso sem decisão final, inquérito em andamento, mas está sendo em sigilo. E possível impacto. Pode agravar penas em casos similares e pode influenciar severidade da pena e imunidade contra quem atacar essas autoridades. Dessa forma criminosa. Né? Ali já é crime, não é chamar de mafioso o ministro do STF, já não é liberdade de expressão. O STF julga a constitucionalidade de aumento da pena para crime contra honra de servidor. Começou agora em maio o julgamento, você viu a discussão. O plenário se reuniu para decidir aumento da pena e também tramitar o caso Van Hatten e outros. O Mendonça e o Dino tiveram esse debate acalorado que você viu, não é? E foi amplamente divulgado, porque o Mendonça quer impedir que esse tipo de ação, como a do Van Hatten, vá para frente. Mais especificamente, o próprio Van Hatten, que é aliado deles, né? A análise da regra que aumenta a pena de quem defender o servidor começou a tramitar no início de maio, e o caso do STF, agora com essa ofensiva, o caso ganhou impulso, e andar mais devagar agora vai acelerar. Você teve aqui a briga entre o Dino e o Mendonça, não admito que me chamem de ladrão, tem tudo a ver com esse caso do Van Hatten, tá? E aí você tem também
o Barroso votou logo em seguida para aumentar a pena, então o caso está por um triz. Só concluir esse julgamento, o caso do Van Hatten vai começar a andar. Tá? Então é a qualquer momento que isso vai começar a acontecer e é uma das medidas, é mais uma das medidas do arsenal do STF para reagir ao ataque que vem aí, e o Flávio Bolsonaro já procurou o STF tentando intimidar. Olha, eles vão vir mesmo, hein? Cuidado aí, hein? É melhor você parar tudo. E o STF já falou que não está nem aí, que não vai mexer uma palha para recuar. Senhoras e senhores, eu volto mais tarde em edição extraordinária com mais informações sobre esse assunto.